Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a ideologia de esquerda. Nossos convidados falaram um pouco sobre a história, os extremismos, suas opiniões e experiências na área política. Então confere aí! Max, para você, o que é a ideologia de esquerda dentro da política brasileira, né? O que ela representa, o que ela tanto para os políticos, né, para aqueles que compactuam dessa ideologia tanto política como partidária, e até mesmo para aqueles que não são políticos, são cidadãos comuns, mas se posicionam com essa ideologia. Lucas, a questão é o seguinte, hoje em dia a gente está vivendo um momento muito difícil para se conversar de política, principalmente no meio brasileiro, porque algumas pessoas não sabem literalmente nem o que é direita, nem o que é esquerda, há uma dificuldade muito grande de entendimento acerca disso, e ainda mais se tratando de esquerda devido ao processo que nós estamos passando no meio da nossa política, onde acabamos de ter um impeachment, tem 2 anos, de uma presidenta onde ela era de um partido tido como esquerda, e acabou que ficou agora a questão dos extremos. Então muitas pessoas acreditam que esquerda é tudo aquilo que ele não concorda. O que ele não concorda, ele é esquerda. Só que a gente vai ver que a ideologia da esquerda e a ideologia, conforme a palavra já diz, ela é o estudo de uma ideia, de algo que você está pensando. Então não é algo concreto, é algo que você projeta para ter como como é que podemos dizer, um fim, um objetivo alcançado. A ideologia da esquerda, isso daí de uma forma geral, tem muitas áreas, mas a essência dela é a questão da igualdade, a questão do fim da desigualdade social, o fim da injustiça social, uma questão mais igualitária, você dar as mesmas oportunidades a todos e todos venham ter a mesma chance de uma maneira que nenhum venha ficar como injustiçado. A gente pode dizer que a ideologia de esquerda é uma ideologia mais humanizada. Sim, perfeitamente. Ela já é mais voltada para a questão... até mesmo quando a gente fala, por exemplo, na nossa Constituição, tem ali alguns tópicos ali que deveria ser daquela maneira, que não é, mas que se você for ler a nossa Constituição mesmo federal, algumas pessoas que não conhecem de política vai dizer que é uma cartilha de esquerda, mas que na verdade não é. Então, tipo, direito ao estudo, direito à saúde, direito à casa, tudo tá na nossa Constituição. Só que se você for falar isso só, abertamente, solto, para quem nunca estudou, não entende política, vai falar que é uma conversa de esquerda. A esquerda, ela luta por isso. A esquerda, ela luta por uma questão de direitos iguais. Como é que nós podemos dizer? O melhor possível para o ser humano poder viver de uma forma digna. Então, por exemplo, uma prova que a gente tem, que as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade para querer entender o que é uma esquerda no Brasil, é quando eles chamam o PT de comunista. O PT não é comunista. Falar que isso aqui ia virar uma ditadura comunista. Não tem como isso aqui virar uma ditadura comunista, porque nunca houve uma ditadura comunista, nem na União Soviética. Então você vai vendo que as pessoas não têm o conhecimento básico do que é uma esquerda e do que é uma direita. Então, de uma maneira simples e básica, esquerda é uma luta por igualdade, a essência da esquerda. Então, quando você vê, tem a questão da luta pela causa negra, pela causa dos LGBTs, é tudo uma questão de igualdade, porque todos nós somos seres humanos, então todos nós devemos ter, a princípio, direitos iguais. Na sociedade, a gente vê essa divisão política entre direita e esquerda, essa briga, né, ideológica. Quando é que a gente começa a perceber uma escolha social pela ideologia de esquerda? Né? Como a gente consegue perceber as pessoas já se posicionando, como acreditando na ideologia de esquerda? Não, eu sou esquerdista, eu tenho esse pensamento, eu acredito nisso. Eu acho que no Brasil isso teve um momento muito forte, quer dizer, não muito forte a gente está vivendo agora, mas a gente fazendo um retrospecto, me parece que a construção disso veio após, com o fim da ditadura, durante o processo da redemocratização, quando
as pessoas pararam de sentir medo de serem de esquerda, né? Porque durante 20, 21 anos, né, durante todo o período militar, a gente tem uma perseguição a esses grupos, a essas ideologias, a essas reuniões, né? Então, mesmo quem era, tinha algum medo, por medo de segurança, por medo de integridade física mesmo, de se posicionar quanto a isso. Então, me parece que com a garantia da Constituição Federal, a garantia dos direitos e deveres, né, com a recuperação de tudo isso, o povo fica mais à vontade, né, se sente mais seguro para se posicionar, né? É claro que no início isso ainda era feito de modo talvez ainda muito tímido, né? E ficou muito claro isso com as eleições de 89, né, que foram as primeiras eleições diretas que tivemos após a ditadura, né, quando a gente tem a polarização, né, de um lado a gente tem um operário, né, que fala errado, que é meio brucutu, meio truculento, que era o Lula, e de outro lado o caçador de marajás, arrumadinho, mauricinho, bonitinho, galanzinho, que era o Collor, né? Então a própria construção física, estética e simbólica desses dois candidatos deixa muito claro o lado A e o lado B, né? Quem está de qual lado, né? Hoje as coisas já estão um pouco mais embaralhadas. Como é que você vê na sociedade como se manifesta esse pensamento da ideologia de esquerda, né? Como ele se manifesta não só no sentido político, né, nos candidatos, enfim, nos políticos partidários, mas principalmente na sociedade, no cidadão comum, né, do dia a dia. Como essa ideologia de esquerda se manifesta? Lucas, a gente tem que partir do seguinte entendimento. No Brasil, a esquerda, as pessoas costumam dizer assim, esquerda e direita. Só que na esquerda ela vai se dividindo de muitas formas. Então a gente tem a esquerda extremista, nós temos a esquerda radical, nós temos a esquerda moderada e nós temos a esquerda centro-esquerda, que eles chamam. Então você vai ver que, por exemplo, uma esquerda, vamos dizer, um centro-esquerda, podemos chamar o PDT de um centro-esquerda. Quando fala do PT, uma esquerda moderada. Quando fala do PSOL, uma esquerda radical. Quando fala do PSTU, um esquerda extremo. Eu tenho visto que muitas pessoas estão se degladiando por causa das opiniões políticas. A gente tinha um cenário anteriormente direita e esquerda. Aqueles que pensavam como a ideologia direita, como a ideologia de esquerda, mas num dado momento começou a ter a galera extremista. Então, a partir daí surgiu a extrema direita e a extrema esquerda. Na sua opinião, em que ponto isso começou a acontecer? Em que ponto a galera pensava com a ideologia de esquerda, mas aí seus pensamentos começaram a ser muito extremistas e aí a ponto de denominar extrema esquerda? Eu acho muito curioso porque assim, até os anos 90, início mesmo dos anos 2000, política não era um assunto tão apaixonante, né, que não envolvia tantas pessoas e não movimentava tantas discussões, etc. Né? Assim, era até visto como um assunto chato e que, aquelas pessoas que falam sobre política, então aquela galera meio que não dialoga com a massa, né, com o povo e tal. E, de fato, nos últimos anos, a gente vê o assunto política ocupando um lugar talvez equiparado ao futebol. Né? A gente sempre teve 200 milhões de técnicos de futebol e agora nós temos 200 milhões de cientistas políticos, né? Ou analistas políticos. Né? E me parece que essa situação, esse cenário de muita ebulição, de debates muito apaixonados sobre esse assunto, tem muito a ver com rede social. Né, tem muito a ver com a possibilidade de todos nós, né, termos as nossas páginas, né, somos editores dos nossos próprios jornais, né, os nossos Facebooks, nossos Instagrams e tal, e blogs, e vlogs, e YouTubes e tal. E a gente se apropriou muito desse assunto, né, a gente potencializou esse assunto. Me parece que por causa de rede social, né? A gente se viu ali num lugar de protagonista do discurso,
né? Que até então nós não tínhamos. Nós, que eu digo, sociedade, povo, meu povão, né? A gente tinha uma relação com esse assunto, uma relação passiva, de receber as informações que vinham da televisão, do rádio, né? Nós tínhamos 7 canais de televisão e era isso. TV aberta era isso, né? Depois chega depois chegam as TVs a cabo, e aí vem a internet e amplifica as nossas vozes, né? Então a gente se vê num lugar inédito até então, né? Um lugar de agora vocês vão me escutar também. É claro que esse vão me escutar também, às vezes a gente escuta muita porcaria, né? Porque fica parecendo um pouco como na discussão do futebol, que ninguém está disposto a escutar. A gente está disposto a convencer. Espero que todo esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a esquerda. Fiquem ligados no próximo vídeo, pois vamos falar sobre a direita política. Não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e, é claro, se inscrever no nosso canal. Até a próxima!